Hoje eu quero trazer para você aprendendo a mudar a sua mentalidade. Como que você pode pensar diferente. E para isso acontecer, não é da noite para o dia. É um processo, é uma jornada. Nós precisamos investir nosso tempo. Nós precisamos seguir alguns passos para que a gente consiga transformar a nossa mentalidade. E o primeiro passo para nós conseguirmos pensar diferente é nós identificarmos qual que são os tipos de pensamentos que nós temos. Nós temos pensamentos que são muito bons, mas também nós temos pensamentos tóxicos e nós precisamos identificá-los para a gente tirar ele da nossa cabeça. Em muitas situações a gente vai pensar, eu não consigo, isso não é para mim, não está dando certo e isso vai tentar fazer a gente desistir. Mas a gente, quando nós identificarmos esse pensamento, eu não consigo, eu preciso trocar ele e colocar no lugar dele, eu não consigo agora, tá certo? É uma verdade, mas eu vou aprender, eu vou me dedicar e eu vou aprender. Em muitas situações da nossa vida, isso acontece muito. Às vezes, no trabalho, eu me deparo com uma situação e eu vejo, não vai dar certo, eu não estou conseguindo, mas eu não desisto. Eu tento olhar por outro lado. Às vezes, a gente dá uma pausa e olha mais amplamente. Quando a gente está num nível que a gente não está conseguindo, a gente deve, na minha opinião, a gente se retira daquela situação e a gente tenta olhar ela por cima dela, por outro ângulo. Eu te garanto que daí pode surgir uma solução. Muitas vezes a gente está empenhado em focar no problema e não na solução, e isso nos trava e nos desestimula a continuar. E tem muitas vezes que a gente pensa isso, olha, isso é um pensamento muito tóxico, é a gente pensar que não vai dar certo e a gente não tentar. Olha, eu posso te dizer, tente, mesmo que não dê certo, mesmo que dê errado, mas tente. Se nós não tentarmos, a gente vai trazer isso uma cultura para dentro do nosso coração e sempre que a gente se deparar com uma situação adversa, nós vamos ficar parados e vamos deixar que ela tome conta da gente. Então, tente. Eu já gravei um vídeo aqui do atleta, do Ronaldo. Tente outra vez. Tem a música que fala tente outra vez. Não desista, não pare no meio do caminho. Tente de novo. O segundo passo é renove a sua mente com a palavra. Olha, a palavra de Deus contém ensinamentos que você vai se surpreender. Muitas vezes nós homens, e eu achava isso, que a Bíblia era um livro ultrapassado, que, foi escrito em outra época, que não serviria atualmente para a minha vida. Mas lendo hoje, eu vejo o quanto eu perdi, o quanto eu sofri quando tinha um manual escrito para minha vida, com todas as áreas escritas ali, e era só eu ler. E hoje mesmo, sabendo disso, muitas vezes eu erro por ignorância, por não ler mais, ou às vezes ler e não meditar naquele versículo. Nós temos livros como Provérbios e Eclesiastes, que são livros direcionados para uma vida prática, para uma vida em abundância, onde ali tem conceitos e princípios que movem muitas pessoas de sucesso que seguiram esses princípios atualmente. E nesses livros você vai se identificar muito. Existem traduções da Bíblia mais antigas, o qual a linguagem escrita ali é mais difícil da gente compreender. Mas hoje nós temos traduções que trazem aquela linguagem para uma linguagem mais próxima de nós. Então nós temos a NTLH, que significa Nova Tradução da Linguagem de hoje, que ela é muito próxima do que nós falamos, então é mais fácil o entendimento. É claro, ela vai fugir um pouco mais do texto original. Quando você não compreende, busque, busque. Tem nova versão transformadora também, tem várias opções. E a palavra de Deus, a Bíblia, é Deus falando conosco. Às vezes a gente não, isso não entra na nossa cabeça, mas foi Deus que deixou escrito para nós, ó, eu estou deixando um livro para vocês seguirem, para vocês me conhecerem. E é isso que é a palavra de Deus. Lá no livro de Provérbios tem 31 capítulos. Então tem um capítulo para cada dia. Você pode ler, isso não é pesado, não é uma leitura pesada. Mas nós precisamos sair da zona de conforto, ser homens que chamem a responsabilidade para si de buscar esse livro e também ensinar a nossa família, os nossos filhos, esse livro, essa palavra. Na própria Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho, quando você estiver andando, quando você estiver deitado, aonde você for, coloque essas palavras nos umbrais das suas portas. Deus diz que é para a gente gravar em tábuas essas palavras, que é para nós gravarmos na nossa mente.
E principalmente, Deus quer que a palavra dele esteja no nosso coração. Isso é o desejo que Deus tem para as nossas vidas. Que quando nós guardamos essa palavra no nosso coração, nós conhecemos realmente ele e a sua essência. Quarto passo, celebre as pequenas vitórias. Esse passo aqui é muito importante também, porque muitas vezes a gente alcança algum resultado e a gente tem o pensamento, isso iria acontecer, tá bom assim, né? Não vamos comemorar porque ainda não é o objetivo final, mas nós devemos celebrar essas pequenas conquistas no nosso dia a dia. Olha, se você tem um desafio no dia, por mais pequeno que seja, celebre quando você consegue conquistar, quando você consegue cumprir esse desafio. Isso é muito importante. Se você traçou uma meta, mesmo que seja pequena, celebre. Conte às pessoas, aos seus familiares: olha, hoje eu consegui a minha meta, hoje era levantar 10 minutos mais cedo. Comemore isso, claro, você não vai sair soltando foguete, porque não precisa, mas se quiser, também pode fazer isso aí. Mas celebre você mesmo, celebre no seu coração: olha, eu conquistei, eu consegui, olha, hoje eu levantei mais cedo, hoje eu andei a quantia de quilômetro que eu tinha estipulado para esse dia. Celebre as pequenas conquistas. Se você teve uma venda que você não esperava, celebre, por menor que ela seja, a relevância dela também, se não for muito grande, mas celebre pequenas conquistas. E isso vai te motivar cada vez mais. E imagina quando você chegar no seu objetivo final, como que vai ser. E para concluir, tem vários vídeos aqui, se você assistir, você vai ficar sobre metas, objetivos, sobre homens, sobre caminhar com Deus. E tudo isso está dentro de um e-book que Deus me ajudou a escrever. Eu tomei a iniciativa e Deus me deu as ferramentas. Eu quero que esse e-book chegue ao máximo de homens que puder. Que eu creio que Deus nos criou para coisas grandes, não para mediocridade. Nós, homens, passamos por tantas coisas e muitas vezes nós passamos calados, nós não conversamos, nós não pedimos ajuda. E isso faz com que ocorram tantas tragédias em famílias, tantos homens perdendo a sua vida, tantos homens desistindo da caminhada. E Deus não quer isso. Deus criou o homem para ser o sacerdote, para ser aquele que cuida da família, aquele que encaminha os filhos. Deus não te criou para tristeza, mas Deus criou nós homens para alegria. Imagina só, Deus escolheu você que está aí assistindo esse vídeo, não por acaso. Você não caiu aqui por uma consequência, mas com certeza Deus colocou essa mensagem no meu coração para que essa mensagem chegasse até você, para que você pudesse refletir, renovar a sua mente, identificar aqueles pensamentos tóxicos que estão te entristecendo, que estão te fazendo desistir. Mas Deus está te dando uma oportunidade para que você mude, para que você trace um novo caminho, e um novo caminho com Ele, através de um relacionamento com Ele. Deus, ele nos quer como filhos. Primeira coisa que Deus olha para nós, ele vê filhos. Deus não quer você só uma criatura, mas Deus quer te fazer filho. Aquele que se relaciona com o Pai. Deus quer te fazer grande. Deus te criou para grandeza. E quando eu falo em grandeza aqui, eu não estou dizendo fama, dinheiro, posição social. Claro, são coisas boas que nos trazem alegria, mas tem uma grandeza, que essa é a melhor de todas, que é a grandeza no reino de Deus. E no reino de Deus, tudo funciona invertido. Não é do jeito que é nesse mundo. Porque no reino de Deus, o maior é aquele que serve. No reino de Deus, o maior é aquele que perde, não é aquele que ganha. No reino de Deus, é aquele que nega a si mesmo, que sai da sua zona de conforto, é aquele que faz o sacrifício, que nega a si mesmo as suas vontades carnais, porque nós homens, nós queremos a facilidade, nós queremos que as coisas caiam no nosso colo do nada, sem nós fazermos nada. Nós oramos, nós trabalhamos e nós queremos que o resultado venha. Mas na grandeza do reino de Deus, as coisas são diferentes. E o galardão ele tem guardado para nós. E muitas vezes nós não vamos ver esse galardão aqui nessa vida, mas a gente vai ver na eternidade. Eu te garanto que a eternidade é muito maior do que nós vivemos aqui hoje. Nós estamos aqui como peregrinos para conhecer o nosso caminho, para nós conhecermos o nosso Deus, com quem nós vamos passar o resto da eternidade. E você tem a escolha.
de você chegar diante dele e ele dizer: esse aqui eu conheço, esse aqui é meu amigo. Você tem essa oportunidade. Então, se você quer viver esse reino de Deus, você precisa entregar a sua vida no controle dele. Precisa dizer no seu coração que você depende dele, que agora ele está no controle. Entregue sua vida para Cristo. Olha, Cristo, ele sofreu por todos nós uma morte pesada, mesmo sendo inocente. Uma morte de cruz, ele assumiu todo o peso, carregou todo o pecado da humanidade nas costas. Ele sofreu uma morte de cruz, a morte mais cruel que poderia existir. E mesmo sendo Deus, ele se rebaixou ao nível dos homens. E ele cumpriu tudo. Tudo que nós fazemos hoje, ele fez. As coisas, claro, as coisas certas. Ele fez tudo da maneira certa para dizer: olhem para mim, façam como eu fiz. Hoje Cristo te chama. Hoje Cristo está falando para ti: seja homem, assuma a responsabilidade. E Ele está falando para ti também que você não precisa passar pelos teus problemas, pelas tuas dificuldades. Você não precisa passar sozinho. Mas Ele está do seu lado para carregar o fardo junto contigo. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Você não precisa carregar esse peso nas costas sozinho. Primeiro você tem a Deus, você tem Jesus que vai te ajudar. E também você tem, aqui na Academia de Homens, também você tem um ombro amigo para caminhar ombro a ombro, para você caminhar a ombro. Vamos caminhar juntos, porque Deus tem grandes coisas para nós homens. Deus quer mudar uma nação e através de nós que vivemos a vida comum do dia. É através de nós que Deus quer fazer essa transformação. Então se liga, quinta-feira, dia 11/6, às 19h29, se liga no Despertar dos Homens. Eu conto com a tua presença.